E agora, vamos lá, vamos ver se melhorou, se tá travando, se tá funcionando. Vamos tentar de novo, gente. Vamos ver se vai fluir ou se vai travar. Tá indo bem agora? Tá travando? Estão me ouvindo? Como é que tá agora? Fer, me conta, melhorou? Boa noite, Jô. Oi. Contem pra mim, gente, melhorou? Ah, agora parece que vai. Eba. Gente, eu acho que é porque o meu negocinho do microfone tava pro lado errado, vocês acreditam? Vamos ver se é, porque é só isso que eu mudei. Ah, agora tá bem, então deve ser isso. Então vamos lá. Vocês estão chegando, muito obrigada por voltarem. Alguns probleminhas técnicos acontecem, mas vamos lá. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer o seguinte. Antes da gente entrar no tema, eu vou tirar algumas dúvidas que eu recebi, algumas perguntas que eu recebi e que eu acho pertinente trazer para vocês as respostas, né? E aí a gente entra no tema em si, tá bom? Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, quem tá chegando aqui agora, eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e o meu propósito é levar o baralho cigano ao maior número de pessoas possível, tá? E com isso, né, te ensinar baralho cigano de forma assertiva, te ajudar a desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência ajudando pessoas. No evento Cartas que Falam, eu começo a te ensinar o caminho para que você consiga fazer uma leitura assertiva, tá? No evento No Caminho das Cartas, que vai acontecer entre os dias 2 e 8 de junho. Um evento totalmente online e gratuito. Nesse evento, eu venho falando para vocês que eu vou fazer um sorteio, né? Que eu vou sortear um curso, vou sortear um conjunto de guias e vou sortear uma leitura de mesa real comigo. E que para participar do sorteio precisa assistir as 3 aulas que são gravadas e que você vai assistir no seu tempo. Então assistam as 3 aulas, preencha o formulário na última aula. Desculpa, gente. Então na última aula vocês preencham o formulário com as 3 palavras-chave que vão aparecer no decorrer da aula 1, 2 e 3. E tem que estar ao vivo comigo no domingo, na hora do sorteio, para se for sorteada, receber o presente. Então, esse é um ponto. Mas uma pessoa me perguntou ontem, e é uma coisa que eu não vinha falando e vocês acho que não estão sabendo ainda. O evento No Caminho das Cartas tem... Ai, meu Deus! Desculpa. No evento vai ter certificado, tá? Então, o evento No Caminho das Cartas, eu vou disponibilizar o certificado de participação. Mas esse certificado é para quem? Para quem assistir as 3 aulas e responder o questionário. Então, é extremamente importante que vocês coloquem no questionário o e-mail correto de vocês. Por quê? Porque eu vou enviar o questionário por e-mail. Então, se não tiver o e-mail correto, se tiver um e-mail errado, eu não consigo enviar o certificado para você. Então, eu preciso que coloque o e-mail correto. Somente quem assistir às 3 aulas e preencher o formulário vai receber certificado. Porque você precisa assistir às 3 aulas para que você possa receber um certificado de participação. Preciso participar para isso. Concordam? Correto? Então, participem, preencham o formulário que vocês vão receber o certificado de participação. Então, assistiu às 3 aulas, preencheu o formulário, já recebe o certificado de participação. Se estiver na aula ao vivo, no domingo, participa do sorteio e se ganhar, estando presente, leva o presente que é o curso ou o conjunto de guias ou uma leitura comigo. Combinado? Então, faça certinho, siga as regrinhas,
porque tem que seguir, senão não ganha nem o certificado e não concorre aos presentes, tá? Outra coisa que há uma dúvida que me trouxeram hoje, o evento ele é gravado, a única aula ao vivo é no domingo. Então, na segunda-feira eu vou disponibilizar uma aula, na quarta-feira eu vou disponibilizar a segunda e na sexta-feira eu vou disponibilizar a terceira. Você não precisa assistir no momento que eu disponibilizo, porque às vezes, como eu disponibilizo de manhã, você está trabalhando, não tem tempo para assistir ali. Não é ao vivo, você precisa estar no contexto, assistir a aula e responder, tá? Sim, tem novidade, tá? E uma delas é o certificado. Na anterior eu não disponibilizei, nessa eu vou disponibilizar. Na aula 1 tem novidade, na aula 3 tem novidade, na aula 2 tem novidade. Então tem informações diferentes. E lembrando que tem que participar e assistir para poder tanto ter o certificado quanto para ganhar o curso no sorteio. Então tem que estar assistindo para isso, tá bom? Então, a aula é gravada, você vai assistir no seu tempo. O importante é que você assista a aula. O material de apoio dessas aulas terá material de apoio. Como todo dia eu libero material de apoio para vocês aqui. Esse material de apoio somente nos grupos de WhatsApp. Então, se não tiver no grupo, não recebe o material de apoio. Então, precisa estar dentro dos grupos de WhatsApp para receber o material de apoio, tá? Isso é extremamente importante. Combinado? Para quem comprou os guias, tá? Hoje eu recebi uma pergunta de um cliente que me fez pensar e acredito que possa fazer diferença para vocês. Então, para quem comprou os guias e para quem é meu aluno, vai ser disponibilizado na plataforma, para quem já é meu aluno, e para quem comprou os guias na plataforma dos guias, se eu não me engano, amanhã, um guia sobre locais, ou seja, qual local essa carta representa. Por quê? Porque hoje eu recebi uma pergunta de uma cliente do tipo, perdi meus óculos, aonde eu posso procurar? Qual é a energia da onde eu posso procurar? Então, tem lá os locais para cada carta, tá? Para as 36 cartas, tem ali uma quantidade de 3 locais possíveis, né? 3 situações possíveis onde a pessoa possa procurar. Então, eu vou disponibilizar tanto para os meus alunos que já estão no curso, quanto para quem já comprou os guias. Então, amanhã provavelmente já tem material novo na plataforma, tá? E a pedidos, vou produzir o guia de sentimentos, mas esse demora um pouquinho, não vai ser para agora, para esses dias, mas vou produzir e quem já comprou vai ter para quem comprou todos os guias, tá? Quem compra só os guias de característica física e de combinação ou só o de combinação não tem atualização. Só quem recebe a atualização é quem comprou todos os guias, o conjunto completo, tá? E aí recebe também tanto esse de amanhã quanto o próximo que eu já vou produzir, que é sobre sentimento. Já comecei a produzir, mas esse é um pouco mais complexo, demora um pouquinho mais, mas eu, assim que estiver pronto, disponibilizo e falo para vocês aqui. Combinado, recados dados, vocês entenderam, principalmente quanto ao evento, como que faz para ter o certificado, como que faz para participar do sorteio, ficou claro para vocês? Vocês ficaram com alguma dúvida de como funciona o evento? Fala para mim. Enquanto vocês vão me dizendo aqui, eu vou começar a nossa aula de hoje, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o baralho cigano e a psicologia, né? Por quê? Porque os símbolos do baralho, né, esses nossos desenhos lindos aqui, ó, eles revelam padrões emocionais. Então, ontem a gente falou muito sobre autoleitura, né? Sobre se permitir olhar para si mesmo, né? Olhar para o que está acontecendo na sua vida. E hoje a gente vai falar sobre padrões emocionais. E esses padrões emocionais é para ser descoberto não só no outro, mas principalmente na gente.
Por isso que é um complemento da aula de ontem. Por quê? Porque quando eu pratico a autoleitura e estou disposta a olhar para dentro de mim, eu começo a entender padrões emocionais que eu vivo, padrões que se repetem na minha vida. Então, por isso que esse tema é um complemento do tema de ontem, tá? Então, vamos lá, ó. Tem gente que diz que jogo de carta tem gente que diz assim, ó, jogo de carta vai mudar minha vida, é isso? Será que muda minha vida, né? Fazer um jogo de cartas ou receber um jogo de cartas? Vocês acham que um jogo de cartas pode melhorar ou mudar a vida de alguém? Coloca aqui pra mim. Vocês acham que pode influenciar na vida de alguém um jogo de cartas? O que vocês acham? Coloca aqui pra mim. Se vocês me verem olhando aqui, ó, tô na minha colinha pra seguir o roteiro, tá? E aí, jogo de cartas melhora a vida de alguém? Dá pra melhorar? Contem pra mim, o que vocês acham? A gente consegue melhorar? Tirando carta ou pode? Quem que acha mais que pode? Ou não? É só uma orientação. Siga se quiser e pronto. Melhora. Isso aí, gente. Olha, já dizia Jung, tá? O símbolo fala daquilo que ainda não foi compreendido pela mente racional. Jung é um psicanalista e ele trouxe para a psicanálise essa parte simbólica. Então ele mostra que o símbolo, ele vai falar, ele vai mostrar o que ainda não foi compreendido pela nossa razão. Entende? O que não foi compreendido, o que eu não consigo enxergar, compreender com a minha mente racional, eu consigo acessar através dos símbolos, através dos arquétipos, tá? E o que é um símbolo psicológico, tá? O símbolo é uma imagem que carrega múltiplos sentidos. Ele toca áreas que não são racionais. Então, ele toca áreas como memórias, emoções, instintos e traumas. Então, um símbolo, ele vai tocar, mexer, bagunçar, ativar memórias que não estão na sua razão, que você não consegue acessar conscientemente. Quando a gente fala memória, emoção, instinto e trauma, isso tudo tá onde? No nosso inconsciente, que é um espaço da nossa memória, da nossa psique que a gente não acessa de forma consciente, tá? Então o símbolo ele serve para isso, para acessar essa memória que está ali guardada, que está ali escondidinha, tá? E como você reage à carta, ó, você não reage à carta só porque aprendeu o significado dela. Você sente algo quando ela aparece, e esse sentir é onde está a chave. Por que esse sentir é onde está a chave? Porque ele ativa uma memória, ele ativa um trauma, ele ativa algo que está guardado no inconsciente, ou no seu, ou no de outra pessoa. Por isso que eu falo que a gente acessa, na verdade, o campo. Quando eu acesso o campo de outra pessoa, eu estou pegando essa memória, pegando esse arquivo que está ali guardado no inconsciente dela, acessando e trazendo uma clareza. Então, eu trago uma clareza através desse acessar o inconsciente, acessar essa memória, acessar essa dor. Você quer água? Tô tomando chá, mas eu quero. Gente, olha, hoje eu tô meio que gripando, com a garganta arranhando. Então, se eu tossir, tomar água, tomar chá, por favor, revelem. Se eu começar a gritar também, porque quanto mais eu falo, mas a minha voz tá solicitando esforço e eu começo a falar cada hora mais alto. Então, se eu estiver gritando, me dá uma... Ai, você tá gritando, porque eu não percebo, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos ver... Tá, a gente já falou do que é o símbolo. Então, o baralho como um espelho emocional. Como assim? Cada carta representa um pedaço da psique humana. E elas não falam apenas sobre situações externas, mas sobre dinâmicas internas. Claro que muita gente vem buscar, na sua maioria, na verdade, vem buscar sobre situações externas.
A gente tem o hábito de buscar sobre situações externas. Ah, eu vou voltar com o meu relacionamento. Ai, vai dar certo esse relacionamento. Ah, eu vou conseguir um emprego. É natural do ser humano ir buscar as coisas externas. É natural, tá? Mas o baralho não serve só para isso. Ele serve para você olhar as suas dinâmicas internas, o que está dentro de você, o que está guardado aí dentro e que você não acessa com frequência, tá? Elas não falam só, então, sobre essas situações externas, falam sobre as situações internas, tá? Elas revelam padrões, repetições, mecanismos de defesas, feridas e lealdades invisíveis. Lealdades invisíveis. Gente, às vezes a gente é leal a algo ou a alguém que a gente nem enxerga. Entende? Às vezes lá na nossa infância, lá quando a gente não lembra, a gente criou um vínculo de lealdade que a gente nem lembra. E o baralho consegue trazer isso à tona quando você se permite. Quando você se permite olhar para aquela carta e perguntar exatamente para ela o que você realmente quer me falar. O que realmente você quer que eu enxergue? O quão profundo você quer que eu vá, tá? Então, ela vai mostrar feridas, vai mostrar mecanismos de defesa. Então, por exemplo, o urso, às vezes, está mostrando que você está se defendendo do mundo o tempo todo. Então, quando ele sai para você, pergunta. É para eu ser forte? É para eu hibernar? Do que eu estou me protegendo? De quem eu estou me protegendo? Quais são as dores que estão aqui que eu estou me protegendo e não quero ver? Então, comecem a se perguntar a cada carta que vocês tiram para vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Vou dar alguns exemplos de carta. O chicote, por exemplo. Vamos colocar o dedinho no coração, chamar mais gente. Obrigada, Vera. Gratidão de dar e receber, muito obrigada. Isso aí, gente, vamos chamar mais gente para participar aqui com a gente, porque esse tema é profundo, hein? Esse tema é profundo. Uau, aconteceu comigo, achava os meus pais heróis, que decepção. É isso, tá? Então aí você enxerga uma lealdade inconsciente, uma lealdade que nem você sabia que ela existia. É isso aí. Então, quando a gente olha para o chicote, o significado do chicote, quando a gente olha só para ele, vamos olhar para o significado básico dele. Briga, discussão, vícios, repetições, esse é o significado do chicote. Agora, quando eu olho um padrão para ser revelado, tá? Hoje é o baralho e a psique humana, tá? Você chegou bem na hora da comparação, você vai entender, Rodrigo. Mas se não, você assiste depois que ela vai estar lá na rede vizinha, tá bom? Então, ó, o chicote, ele fala de briga, de discussão, de repetição, de vícios, ok. Mas quando a gente olha pro padrão, o padrão dele é a autocobrança. É o perfeccionismo, a culpa, a punição interna. Então, o chicote não fala só das brigas externas. Ele fala das brigas internas. Ele não fala só das repetições de vivo voltando com o mesmo namorado. Ele fala das repetições de dores que você está vivendo. O quanto você continua vivendo aquela dor constantemente. Aquela ferida que está sempre aberta. E o quanto você se culpa por deixar aquela ferida sangrar ainda. Vocês conseguem perceber isso no chicote? O chicote, ele fere. O chicote, ele machuca. O chicote, ele causa dor. Então, quando eu olho para ele de forma interna, qual dor eu estou me causando? Qual dor se repete constantemente? Qual é aquela lembrança que eu tenho na minha mente que me machuca dia após dia? Que fere, que sangra. E que eu me sinto culpada por deixar aquilo sangrar ainda. Então, quando a gente olha para o chicote e a gente vai olhar internamente, a gente pode descobrir coisas muito profundas. Muito profundas. Tanto nossa quanto do seu cliente. Então, principalmente para quem é terapeuta, quando o seu cliente chega, se você quer buscar ajudar ele a enxergar essas dores, e você tira uma carta como um chicote,
Essas são perguntas que você pode fazer. Tá se cobrando do quê? Aonde dói? Qual é aquela lembrança que martiriza a sua mente? Então, o chicote é uma carta que vai muito além do significado básico. Vocês conseguiram compreender isso? O quanto é profundo quando eu me permito olhar? Quando eu me permito olhar no espelho e crescer junto com a carta, o quanto a carta pode me ajudar a crescer? Olha só, a raiz simbólica. A pessoa sente que precisa se punir toda vez que falha. Então, isso é uma raiz. Quando eu olho para o chicote, tipo, se eu não for bem na prova, eu preciso me punir, porque eu não posso ir mal. Por que eu não posso ir mal? Porque toda vez que eu ia mal em alguma coisa, quando eu era criança, por exemplo, eu apanhava. Então, como eu não tenho mais o meu algoz, quem me batia, agora eu me bato. Tá fazendo sentido, gente? Ou tá muito complicado? Fala aqui pra mim. Pra eu ver se eu preciso mudar a forma de trazer. Fala aqui pra mim se tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido? Que bom, que bom. Então, vamos lá. Então, mesmo que ninguém mais exige que eu me puna, mas eu tô tão acostumado com aquela punição que eu mesmo vou me punir, tá? Vamos passar para uma outra carta. Vamos trazer, na verdade, uma frase para o chicote. Preciso sofrer um pouco antes de merecer algo bom. Então, você que pensa que para algo ser bom eu tenho que sofrer, tá no arquétipo do chicote. Quer ver? Me lembrei agora de algo que eu vi num jogo de futebol. Foi da Argentina, se eu não me engano. Eles estavam perdendo, se eu não me engano, tá? Eles estavam perdendo, eles viraram o jogo, né? E aí eles falaram, tem que ser difícil para valer a pena ou algo assim. Então, eles acreditam, aquele time acreditava que se não fosse difícil, se não desse trabalho, se não fosse custoso, não valia a pena. Entende? Então, eu preciso que não seja bom no começo para que depois vire bom. Então, é uma forma de primeiro tem que viver o ruim para depois poder viver o bom, né? E essa frase, ela cabe certinho. Primeiro eu tenho que sofrer primeiro para depois alcançar o bom. Então, do tipo, eu vou entrar num relacionamento, né? Então, primeiro eu tenho que sofrer para depois esse relacionamento ser bom. Aí eu entro num relacionamento que é tóxico. Porque pra mim vai ser normal eu sofrer. Pra mim vai ser normal essa pessoa me tratar mal. Porque eu preciso sofrer primeiro, pra depois ser bom. Só que às vezes esse bom não chega. Então a gente tem que ver até que ponto isso é uma verdade e aonde está a raiz dessa verdade. Então você começa a se enxergar de forma mais profunda, tá? Então vamos lá, ó, as nuvens, tá? Vamos para as nuvens agora, ó. O significado comum da nuvem: dúvida, confusão, incerteza, né? Ela te traz incerteza, te traz confusão, te traz dúvida, te traz algo que você não enxerga, né? Aquela confusão mental, beleza. Significado da carta. Quando eu olho para o padrão, indecisão crônica, não consigo decidir. Fico ali sempre, será? Não vou, faço, não faço, né? Pensamento acelerado, porque tem muita turbulência, então o pensamento fica acelerado. E medo de escolher. Porque e se eu escolher errado? Por isso eu sou tão indeciso, porque eu tenho medo de escolher errado, tá? A raiz simbólica, a mente que vive no estado de defesa, tentando controlar tudo antes de agir. Só que como eu tento controlar tudo, eu não consigo decidir, eu fico mais confuso, tá? Então, as nuvens trazem aí essa necessidade de controlar tudo. Entende? Se não tiver perfeito, eu não posso agir. Se não tiver perfeito, eu não posso andar. Se não tiver perfeito, eu não posso fazer. Então, é um padrão inconsciente. Que muitas vezes você nem sabe que existe em você. Que muitas vezes você só fala assim, eu sou perfeccionista mesmo.
Só que vive uma turbulência interna absurda, porque cada coisa que sai do lugar te dói. Cada coisa que sai do lugar, você não sabe como conviver com aquilo. Quando eu entendo que isso é um padrão que está se repetindo na minha vida, e eu me permito olhar da onde vem. Da onde? Deixa eu olhar para trás. Por que eu preciso ser tão perfeccionista? Quem era perfeccionista na minha vida? Quem que me cobrava essa perfeição? Isso é meu ou isso é algo que foi embutido em mim? E aí a gente começa a se entender melhor, tá bom? E aí uma frase para as nuvens: se eu não tiver certeza, melhor não fazer nada. E aí são as pessoas que não saem do lugar, porque não tem certeza, não decide, vive na confusão, vive no medo e acaba não fazendo por não ser perfeito. Então, olha se você está vivendo aí no arquétipo da nuvem. Vou trazer mais uma aqui, ó. Mais uma que eu gosto de me perguntar dela, então vamos falar dela aqui também. A cruz. Quando a gente olha para a cruz, qual o significado da cruz? Sofrimento, fé, fardo, espiritualidade. Ok, esse é o significado dela, tá? Pode também falar de religiosidade, pode falar de karma, mas na base, sofrimento, fé, fardo e espiritualidade. Um padrão que revela lealdade a sofrimentos herdados. Culpa inconsciente, sensação de ter que pagar o preço com a própria felicidade. Então, a cruz, ela traz esse peso no padrão revelado, no padrão inconsciente, que é a lealdade de sofrimentos herdados. Então, assim, ó, minha mãe sofreu demais. Minha mãe sofreu demais, né? Meu padrasto batia, qualquer coisa do gênero, ok. Então, eu também tenho que sofrer, mesmo que seja inconsciente. Então, assim, ó, eu não quero um homem como o da minha mãe, mas eu só arrumo um homem como o dela. Por quê? Porque inconscientemente a minha mãe sofreu e eu preciso sofrer também. Eu carrego essa herança, essa dor. E aí, quando a gente olha e começa a enxergar, a gente começa a mudar esse padrão. Você não precisa carregar uma dor que não é sua, tá? Culpa inconsciente. Sinto culpa das coisas o tempo todo e nem sei por que eu me sinto culpada. E sensação de ter que pagar com a própria felicidade. Então, eu abro mão da minha felicidade pela felicidade, pelo bem-estar do outro. Então, aqui, ó, eu posso dizer que é aquela pessoa que só fala assim. Vamos sair? Sim. Vem aqui em casa? Sim. Quer bolo? Sim. Tá feliz? Sim. Só fala assim. E se eu só falo sim, eu tô falando não pra mim. Porque provavelmente eu não gosto daquele bolo que você vai fazer. Provavelmente eu não tô afim de sair hoje. Tinha outros planos, né? De repente ficar debaixo de coberta, curtindo esse friozinho. Então, a gente tem que entender que quando a gente só fala sim, a gente tá falando não pra gente. E aí eu estou pagando com a minha própria felicidade. Pagando com o meu próprio bem-estar. E aí você vai estar aí no arquétipo da cruz. E a frase é: fui ensinada que viver feliz é egoísmo. Quem que acha que viver feliz é egoísmo? Quantas pessoas não acham isso? Quem que acha que eu ser feliz e ter pessoas tristes no mundo é egoísmo? Que eu ter dinheiro e ter pessoas que passam fome é egoísmo? Que eu ser próspera e ter um familiar que não é próspero é egoísmo? Que eu ter um prato de comida para comer e uma pessoa não ter é egoísmo? Quem que acha que é egoísmo? Muita gente acha que é egoísmo e não é. Não é. É a situação que você tem nesse momento. É a situação que você tem nesse momento. Não é egoísmo você ter dinheiro. Não é egoísmo você ter uma vida boa. Não é egoísmo você ter um prato de comida. Não é egoísmo. Muitas vezes, principalmente quando é com a família, você trabalha igual uma doida. Você dá o melhor de si todo dia. Para aquela pessoa que tá ali encostada, não fazendo nada, não procurando serviço, com a bunda no sofá, assistindo televisão. E aí você olha e fala: ai, tadinha, não tem nada. Que egoísta eu sou? Por quê? Talvez se ela levantasse e fizesse a mesma coisa que você, ela teria resultados próximos aos seus. Entende? Então, assim, a gente tem que entender que as nossas conquistas não é egoísmo.
Ai, você tá falando que eu não posso dar um prato de comida de maneira alguma. Você pode dar quantos pratos de comida você quiser. Você pode fazer a caridade que você quiser. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Você só não pode se achar egoísta por tê-lo. Você só não pode se achar egoísta por estar feliz quando alguém está chorando. Porque senão ninguém podia ser feliz no mundo. Sempre tem alguém chorando. Sempre tem alguém que perdeu alguém. Sempre teve alguém que caiu e ralou o joelho. Infelizmente, ou o mundo é assim, não vai estar todo mundo sorrindo o tempo todo. E aí eu não posso estar feliz naquele momento, não posso curtir um momento de felicidade porque tem alguém sofrendo no mundo. Eu não posso ter um momento de felicidade porque alguém da minha família está triste por algum motivo. Gente, não existe. Então, mas infelizmente a gente vive assim, muita gente vive assim. Acreditando que ser feliz, viver bem é egoísmo. E não é, tá? Não é. E aí é pensar, tá? Não é só entender o padrão, é pensar por que eu acho que é egoísmo. Quem na minha família, quem na minha vida me ensinou a ser assim? Da onde vem esse padrão? A minha mãe sempre abriu mão da vida dela pelos outros? O meu pai sempre abriu mão da vida dele pelos outros? Entende? Ó, perdi muito, mas o que eu tenho foi batalhado por mim. É isso. É isso. E tem que ser grato por isso, tem que comemorar por isso, tem que ser feliz pelo que tem. E agora, só porque eu tenho e sou feliz pelo que tenho, tadinho dos outros. Não, tadinho dos outros. Ok, eu posso ter dó, posso querer ajudar, mas isso não vai invalidar a minha felicidade, entende? Nossa, isso serve literalmente no meu momento atual, porque passei em um concurso na praia, lugar que minhas irmãs sempre sonharam e até hoje não contei pra elas. Elisa, você se esforçou e você passou. Elas sonharam, elas vão batalhar para chegar no sonho delas. O sonho é delas. Quem tem que fazer o movimento para chegar é elas. E com você lá, de repente, elas têm até um incentivo a mais. Ela tem um apoio para chegar até lá. Agora, você não contar, ou você desistir, ou você ficar triste porque você tem, ou porque você conseguiu passar nesse concurso, não é justo com você. Quanto você se esforçou, quanto da sua energia você colocou ali. Você não tá vivendo o sonho delas, você tá vivendo o seu sonho. E se elas quiserem, você pode estar ali para dar a mão para elas viverem o delas. Mas quem vai ter que ir atrás do delas são elas. Eu não posso fazer nada pelo seu sonho. Eu não posso viver o seu sonho, gente. Eu tô aqui ensinando o baralho cigano para vocês. Eu ensino o baralho cigano para vocês, ok? Mas eu não posso fazer você ler, se você não quiser. Eu posso te ensinar. Agora, eu tenho o sonho de fazer leitura profissional, mas eu nunca faço uma tiragem. Sinto muito, eu não posso fazer por você. Eu posso te ensinar, mas eu não posso fazer por você. Eu não posso fazer as suas tiragens, entende? Então, tira esse peso. Tira esse peso. Essa é a sua conquista, comemora. Comemora que vale a pena comemorar. É bom comemorar quando a gente conquista algo, tá? Carta da raposa. Então, vamos lá. Qual que é o significado da carta da raposa? No geral, tá? Esperteza, desconfiança, astúcia, beleza, tá? Estratégia. Qual o padrão revelado? Hipervigilância. Gente, eu fico o tempo todo ligado. Aquela pessoa que tá desconfiada o tempo todo, né? Vive no modo defesa. Vive no modo defesa. Então, é aquela hipervigilância em tudo, tá? Tanto na vida quanto no emocional. Então, ela fica vigiando o seu emocional o tempo todo. Baixa confiança no outro, ou seja, eu não confio realmente em ninguém. Quase não confio em mim, quanto mais no outro. E trauma emocional. E aí a raiz é o quê? É aprendi a confiar que é perigoso. Então tudo é perigoso. Então homem perigoso. Amigo perigoso. Pessoas perigoso. Sempre alguém vai querer algo de você. Sabe aquela frase que alguém fala, que a gente ouve assim, ó? Sempre alguém quer alguma coisa de você. Ninguém quer nada, ninguém te dá nada de graça. Tem sempre uma segunda intenção. Olha, homem não presta, não confie em nenhum. E aí isso vai ficando preso dentro da gente. E a gente se torna hipervigilante, a gente se torna raposa. A gente não confia mais em ninguém, tá? Então, aprendi que confiar é perigoso. Então, me antecipo a toda ameaça,
Então, antes de ser a presa, eu sou a caçadora. Entende? Antes de ser presa, eu sou a caçadora. E mesmo quando esse perigo não existe. Então, eu estou o tempo todo na função de defesa. Então, para não apanhar, para não me ferir, eu prefiro ferir. Para não me machucar, eu prefiro machucar. Tá? E aí a frase, se eu baixar a guarda, eu vou me machucar de novo, tá? Então tem que entender que o mundo não é dessa maneira. Nem todo mundo vai te machucar. Nem todo mundo é ruim. Entende? Nem todo mundo tá querendo realmente alguma coisa em troca. Então tem que olhar de uma forma mais aberta. Lógico que te dói, Beth, porque se você vive no modo de defesa, e ainda quando a gente machuca o outro pra se defender, e aí a gente percebe, poxa, eu machuquei, eu nem precisava, mas já foi. Porque não tem como desfazer o que a gente fez. Pedir desculpa pode amenizar, mas não desfaz. Tá? Então a gente tem que estar com essa atenção. Sara, pode significar sim, tá? Mas não nesse contexto. Nesse contexto psicológico, ela vai estar falando de autodefesa, tá? Ela não é esperta, ela é machucada. Ela não é esperta, ela está dolorida. Ela está se defendendo, ela não está planejando, tá? E a última carta que eu vou falar hoje sobre isso é a carta do urso, tá? Que o significado comum, força, posse, domínio, proteção, mas na verdade, né, naquele padrãozinho, é um controle excessivo, tá? Preciso controlar tudo ao meu redor. Ciúme, rigidez e muito medo da perda. Por quê? Porque se eu tenho ciúme, se eu sou rígido, se eu quero controlar, eu tenho medo de perder. As pessoas acham que o urso é aquela coisa, mas o urso é uma criatura insegura. Porque se eu tenho medo de perder, eu sou inseguro. Se eu tenho ciúme, eu sou inseguro. Eu não confio em mim. Então, se eu não confio em mim, eu sou inseguro. Entende? Eu não confio. Eu não acredito que você possa me amar só a mim. Então, eu tenho extremo ciúme. Posse é insegurança, tá? Quando eu tenho muito ciúme, eu sou inseguro. Eu não sou seguro. Por maior que eu seja, por mais forte que eu seja, por mais protetor que eu seja, eu sou inseguro. Por isso que eu preciso controlar tudo, tá? E aí, a raiz disso. Se eu não controlar, eu perco. Então, se eu não tiver o controle da situação, eu vou perder. Então, quando na sua vida você perdeu algo por não estar no controle? E que isso virou um padrão, entende? Então, o padrão é eu tenho que controlar, porque se eu não controlo, eu perco, tá? Perco o quê? Perco amor, perco respeito, perco segurança, perco pessoas, perco emprego. Se eu não controlo tudo, eu sinto que eu vou perder. Se eu não tô no controle, eu vou perder. E aí, o que eu faço? Eu sufoco. Porque o amor que controla, sufoca. E é aí que eu perco. Mas eu não entendo isso, eu não vejo isso. Eu não enxergo isso. Eu só consigo me defender. E me defender por quê? Porque eu tenho medo de perder, tá? E aí, então, trouxemos algumas cartas. Como foi pra vocês essas cartas? Fez sentido? Fala aqui pra mim, fez sentido? Vocês estão conseguindo ter uma ideia do baralho de uma maneira mais profunda um pouquinho? Fala aqui pra mim. Como foi pra vocês essa visão do baralho? Muito bom. O que mais? Vamos lá. Muito, todo sentido. Alguém se identificou com alguma das cartas? Com que carta você se identificou? Muito bom. E aí, com que carta vocês se identificaram? Conta pra mim. Terapêutica, esclarecedora, maravilhoso. E aí, quem vai me contar com a carta que se identificou? Me identifiquei com a raposa. Quem mais? Muito esclarecedor. Que bom, gente. Fico feliz. Com certeza, abri um leque enorme. Ótima aula. Vou repensar minha vida. Poxa, que legal.
Chicote. Chicote dói, hein? Tem que cuidado com o chicote pra não ficar na dor aí. Raposa. Legal. Eu sou a raposa, não confio em ninguém. Muito bom, gente. Me identifiquei com algumas cartas chaves quando perguntava ao baralho sobre determinadas pessoas. E olha, gente, isso é uma coisa que acontece assim, ó. Eu tô tirando carta e sempre sai a mesma carta. A nuvem, a raposa, sempre a mesma, mesmo que seja para outras pessoas. Presta atenção, porque, por exemplo, aquela carta tá saindo muitas vezes para mim, quer dizer que provavelmente eu preciso olhar para daquilo dentro de mim, tá? Preciso olhar para aquilo dentro de mim. Me fez pensar em muitas coisas. Que bom, gente, que bom. Fico feliz que tenha feito sentido, que esteja fazendo sentido na vida de vocês. Então, quando uma carta sai muito no seu jogo, não interessa, tá? Se é pra você ou se é pro outro. Presta atenção pra aquela carta que vai falar com você. Ah, eu fiz um monte de jogo hoje, saiu a raposa em todos. O que a raposa quer me dizer? E vai olhar pra dentro, porque ela tá falando com você, tá? Estava na rua, só entrei agora. Irei rever toda a live. Muito bom, Maju. Vai estar lá na rede vizinha. Pode rever, se ficar com dúvida, pode perguntar lá nos comentários, tá bom, gente? Vamos lá, então? E aí, ó, como que a gente interpreta com profundidade simbólica, né? Não leia a carta como se ela fosse uma etiqueta. Ela não é uma etiqueta, gente. Ela não é uma etiqueta de preço ali. Olha, R$12,99. Não é, tá? Leia como se fosse uma janela para o inconsciente. Ela não é uma etiqueta, ela é uma janela. Então, olha como se fosse uma janela. Né? Uma janela para sua alma, uma janela para o inconsciente, uma janela para um mundo diferente, porque cada pessoa é um mundo, inclusive você. E a gente dificilmente olha para o nosso mundo, a gente olha muito para o mundo do outro, né? Como cartomante, a gente está sempre acessando o mundo do outro. Mas a gente precisa olhar para o nosso mundo, tá? Olhar internamente, tá bom? A criança, raposa e chicote pode falar de pedofilia? Joelma, muito cuidado com isso, tá? Poder? Até pode, mas cuidado, porque isso pode te trazer aí... tem que saber muito bem como falar isso e muito bem o contexto da pergunta. Muito cuidado, tá? Então, vamos lá, ó. Pergunte. Que parte de mim está sendo mostrada aqui? Faça essa pergunta para a carta. Qual parte de mim está sendo mostrada aqui? Olha para você e fala, qual é essa parte que está sendo mostrada? Quando eu olho para essa carta, que parte minha está sendo revelada, tá? Esse símbolo está tentando me dizer o que eu ainda não reconheci? Então, olha para o símbolo e fala, o que eu não reconheço em mim que você está me mostrando? E reflita, gente. É muito pessoal para cada um, tá? O que eu trouxe aqui não é uma receita de bolo. É muito pessoal, tá? É pessoal. Não é uma receita de bolo. Mas começa a olhar para você e se perguntar. Quanto mais eu me pergunto, mais respostas eu tenho, tá? E esse padrão que a carta aponta, está me protegendo ou me limitando? Me protege mesmo de algo ruim, de algo que possa acontecer na minha vida, ou me limita? Ó, por exemplo, a Beth colocou aqui, ó, a cobra e o caixão. Então, Beth, quando você olha para a cobra, o que ela te traz? Qual a mensagem que ela te traz? Essa mensagem te protege ou te limita? O caixão, ele te protege ou ele te limita? O que ele realmente está querendo trazer? Quais são os ciclos que você tem que encerrar? São ciclos externos com outras pessoas, outras situações, ou são ciclos internos? Dores que você não está conseguindo lidar. Então, é se perguntar de forma profunda. É ter coragem de olhar para dentro. Porque é muito fácil ver o caixão e falar assim, tenho que finalizar alguma coisa aqui fora, tenho que deixar uma amizade, tenho que terminar um relacionamento, tenho que finalizar um contrato de trabalho. Fica fácil. Agora, e quando é dentro? E quando essa cobra está falando de uma dor interna que você precisa finalizar? Qual é essa dor? Tá preparada para soltar essa dor? Ou essa dor está te protegendo de algo? Ou essa dor está te protegendo de um novo relacionamento?
Tá te protegendo ou tá te limitando? Entende, gente, aonde eu quero chegar com a profundidade? Fez sentido para vocês agora, quando vocês olham para essa ideia do caixão com a cobra que a colega trouxe? A Beth, faz sentido? Vocês conseguiram entender melhor agora? Fala para mim. E aí, como o baralho ajuda na transformação emocional? Revelando o que está no inconsciente. Então, ele revela o que está dentro. Ele revela o que está no inconsciente. Traz à tona padrões que operam no automático. Então, às vezes, a gente está ali rodando no piloto automático e nem percebe que esses padrões estão nos atrapalhando e permite uma nova escolha, tá? Eu vejo o que repito. Posso escolher diferente. Então, eu consigo enxergar o que eu estou repetindo. E quando eu consigo enxergar o que eu estou repetindo, eu posso fazer novas escolhas, né? Então, se eu enxergo que eu estou me limitando a ter um relacionamento por uma dor do passado, que eu não encerrei internamente, eu posso mudar esse padrão. Eu posso falar, não, eu vou encerrar isso. E eu vou confiar novamente, eu vou me abrir novamente, eu não vou deixar essa dor me limitar. Eu não tô falando que essa dor vai sumir de dentro de você, mas você vai deixar de usá-la como bengala. Você vai deixar, vai começar a fazer com que ela pare de te limitar, tá bom? E é perigoso mexer com isso, né? Olha, você não tá acessando nenhuma força externa, você não tá acessando nenhuma coisa de outro mundo, você não tá acessando outras dimensões, você não tá acessando outras consciências, você só tá olhando para você mesmo com profundidade. E aí, é perigoso? Perigoso não, mas você tá pronta para isso? É isso que você tem que se perguntar. Eu quero realmente me olhar com profundidade? Se você quer melhorar todo dia, se você quer ser uma pessoa melhor todo dia, se você quer ser uma pessoa mais consciente, se você quer ser uma pessoa que se transforma no dia a dia, não tem perigo nenhum, tá? Então, é fazer aí essa autorreflexão. O que eu quero? Você pode usar o baralho só como uma ferramenta de trabalho? Claro que pode, mas você pode usar para autoconhecimento. Você pode usar para fazer uma transformação em você, tá bom? Mas é só um baralho, justamente por isso é tão poderoso, né? Porque ele fala com uma linguagem que a alma entende. Por quê? Porque a nossa alma entende os símbolos. A nossa alma sente os símbolos. Quando eu olho para um símbolo, ele me desperta um sentimento, uma sensação. E quando eu deixo esse símbolo me mostrar aonde está esse sentimento, aonde está essa sensação, principalmente quando ela não é uma sensação boa, quando é uma sensação que me trava, que me limita, eu estou olhando muito profundamente dentro de mim. Então não é só um baralho, é um conjunto de símbolos que toca no seu inconsciente, que toca na sua alma, tá? E vocês podem fazer aí um exercício na casa de vocês, né? Pensa em um padrão que você sente que vive repetindo. Então olha pra você e fala, o que eu vivo repetido na minha vida? Que toda vez é a mesma coisa, toda vez é o mesmo ciclo e ele não se encerra, né? Por exemplo, ó, sempre se envolve com pessoas indisponíveis. Então, tá sempre que paquera alguém, essa pessoa é casada, por exemplo, tá? Esse é só um exemplo. Aí agora você fecha o olho e tira uma carta. E deixa essa carta falar com você. Deixa ela te responder qual padrão tá fazendo você escolher pessoas indisponíveis. Do que você tá querendo se proteger. Do que você está querendo se manter segura. Porque se eu procuro pessoas indisponíveis, normalmente eu tô querendo me proteger de algo. Então você começa a enxergar. E aí se pergunte, né? O que ela mostra? O que eu não tô vendo? Faça perguntas para você mesma e olhe para a carta e deixe que ela vá fazendo com que você sinta. Certo? Ficou alguma dúvida, gente? Fez sentido para vocês? Perguntei qual minha missão de vida. Saiu a carta da cruz. Fez muito sentido para mim. Que bom, muito bom, Everton. Eu tenho que tomar novas decisões. É isso aí, Durva. E aí, gente, fez sentido para vocês?
A carta são o espírito que fala, é o inconsciente que fala, é a nossa alma que fala, é isso aí. Ela lê a nossa alma, ela lê o que tá dentro, gente. Ela não lê o que tá fora só. Faz sentido. Gostaram? Falei igual um papagaio, né? Tem uma menina que perguntou se nesse próximo caminho das cartas tem coisa nova. Lá no começo. Eu acho que eu respondi, mas vou responder de novo. Me perguntaram se vai ter coisas novas no caminho das cartas, tá? As aulas foram todas regravadas, né? Não são as mesmas aulas. Tem coisas que a gente falou nas aulas do último, mas também tem coisa nova. E, além de ter coisa nova, dessa vez tem certificado. E para isso tem que assistir a aula, responder o questionário. Então, por exemplo, se você não assistir essa aula de agora, você não consegue as palavras-chave, porque na anterior não teve, tá? Foi maravilhoso, top, aula top. Gente, obrigada, que bom, fico feliz. E eu vou refazer o recadinho que eu dei no começo, porque muita gente entrou depois, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou começar pelo evento. No evento No Caminho das Cartas, que vai acontecer entre os dias 2 e 8 de junho, são 3 aulas gravadas. Então, eu disponibilizo uma aula na segunda, eu disponibilizo uma aula na quarta e eu disponibilizo uma aula na sexta. Você pode assistir no seu tempo. Você não precisa assistir na hora que eu libero. Por quê? Porque quando eu libero, às vezes é de manhã e você tá trabalhando, tá tudo bem, você pode assistir à noite, pode assistir no seu tempo, tá? A única aula ao vivo é no domingo, no dia 8, às 18h18, tá? Então, aqui no Instagram, no mesmo horário que a gente se encontra todos os dias. Então, nesse dia é ao vivo. Se você assiste as 3 aulas e preenche o questionário da terceira aula, você recebe o certificado de participação do curso. Então, é um evento com certificado, tá? Então, você recebe o certificado de participação. Esse certificado é enviado no e-mail. Então, na hora de preencher o questionário, eu preciso que o e-mail esteja correto, tá? Então, precisa responder todas as questões, precisa responder as palavras-chave que eu vou pedir ali e principalmente o e-mail correto, porque é por lá que eu vou enviar o certificado para vocês, tá? E quem fizer tudo isso, participar das 3 aulas, responder o questionário e estiver comigo no domingo, além do certificado, participa do sorteio de um curso completo, de um conjunto de guias e de uma mesa real, tá? Então, isso é pro evento. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o evento? Fala aqui pra mim. Sobre os guias, tá? Quais são as palavras-chave? Tem que assistir a aula pra saber, né, dona? Só vai estar na aula, né? Se eu falar aqui fica fácil. Ó. Então, vamos lá. Sobre os guias. Quem já é meu aluno, quem já comprou os guias, provavelmente amanhã tem atualização, tá? Vou subir um guia que fala sobre os locais. Então, os locais que as cartas podem representar. Então, aí sai uma âncora onde pode estar tal objeto, né? Aí, por exemplo, a âncora fala de trabalho, então pode estar no seu local de trabalho, pode estar num local mais parado, um local de pouco movimento. Então, é um guia com as 36 cartas e o local que pode estar um objeto, tá? Por que que eu fiz esse guia? Porque eu recebi uma pergunta dessa hoje e percebi que isso pode agregar na vida de vocês. Então, eu fiz o guia, já fiz porque é um guia menor, né? Então, eu já consegui fazer. Vou subir para a plataforma provavelmente amanhã, tá? Tanto para quem é aluno quanto para quem para quem já comprou os guias só, também vai ter essa atualização. Quem comprou todos os guias, tá? Quem compra a versão resumida, né, a versão menor, que é só o guia de combinação ou só o guia de combinação de característica física, não recebe atualização. Essas atualizações é só para quem compra o conjunto completo, tá? Já estou fazendo também o guia de sentimentos. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer e disponibilizar para vocês
atualização, tá? Já comecei, é que ele é um pouco mais complexo, um pouco mais denso, então demanda mais tempo, então vou fazer com carinho e vou disponibilizar, correto? Então vai ter aí mais uma atualização. Então já vai ter uma amanhã e daqui a algum tempinho já vai ter outra atualização. Então amanhã já olha a plataforma, provavelmente no final do dia, que já vai estar lá a atualização, tá bom? E quem ainda não adquiriu o seu guia, tem o link na bio. Quem ainda não está inscrito no evento, corre, que também o link está na bio para se inscrever. Precisa estar no grupo de WhatsApp da Yane? Sim, precisa, porque é lá que você recebe todo o material de apoio que eu envio depois das nossas lives e também envio durante o evento, tá bom? Combinado? Amanhã vou vir falar aqui de um assunto bem legal, que é... Boa pergunta, né? Porque eu não anotei o nome, mas eu vou colocar lá nos stories, porque é um assunto bem legal. O nome ficou bem legal, então eu não quero falar o que veio na cabeça, porque não vai ficar tão bonito. Aquela doida, né? Mas eu vou colocar lá nos stories daqui a pouquinho também o tema de amanhã, que vocês vão amar, 18/18, tá bom? Combinado, gente? Ficou alguma dúvida? Essa é a minha dúvida. Qual, Fer? Dos locais? Só porque eu coloquei a pergunta pra vocês hoje responder? Quero ver o que vocês colocaram lá. Certo, gente? Combinado? Ficou com alguma dúvida? Como comprar o guia à vista? É só entrar no link e optar pela opção Pix ou boleto, tá? No boleto... Não tem boleto, perdão. Na opção Pix, tá? Então, por Pix, você consegue comprar à vista ou em uma vez no cartão de crédito. Também consegue, mas consegue também parcelar. Dentro da página, quando você clica em pagamentos, você vê as opções que tem. Mas se você ficar com alguma dúvida, você pode me chamar no privado, que a gente tira suas dúvidas, tá? Na própria página do guia tem um botão de WhatsApp que você fala com a gente. Aqui também no link da bio tem um botão que você fala direto comigo. Então, é só buscar a gente que a gente te auxilia, tá bom? Certo, gente? Ficou claro para todo mundo? Fez sentido? Então, quem não se inscreveu, corre e se inscreve. Quem ainda não me segue aqui, já me segue para continuar recebendo nosso conteúdo. Ponho conteúdo todos os dias aqui no Instagram. E lá na rede vizinha, todas as nossas lives eu deixo salvas lá. Então, quem ainda não me segue na rede vizinha, corre para me seguir lá também, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã às 18h18. Beijo!